Sabem, tem uma história, né, que está num livro, depois virou um filme. O Resgate do Soldado Ryan. Quem já assistiu isso aí? Assistiu? Todo mundo aqui, né? Bem. É antigo, né? Mas muito bem, né? Quase todos já assistiram. Nessa história, se vocês se lembram, havia um paraquedista, que era o Ryan, né? E toda essa cena se dá no dia D, né? O ataque da Normandia, quando os aliados invadem a Europa para expulsar, né? Na guerra contra os alemães, na Segunda Guerra Mundial. Então, esse Ryan, ele é um paraquedista, eles são soltos atrás das linhas inimigas para fazer uma operação lá que ia facilitar, né, a chegada do exército para invadir a Europa, né? Então, só que esse Ryan, ele era o caçula, tinha 3 filhos, tá? E os 3 filhos morrem. Tem 3 irmãos, perdão, 3 irmãos. Ele era o caçula, 3 irmãos, e os 3 irmãos dele morrem. Então, o alto comando, vendo a tristeza da mãe, porque a mãe recebe o corpo de um filho, recebe do outro, então a mãe só tem mais um filho, dos 4 filhos. Então eles decidem, não, temos que resgatá-lo, para que a mãe não fique sem nenhum filho, né? Então, no final das contas, é uma operação extremamente complicada, e realmente, nessa tropa, né, que vai buscá-lo, acho que eram 7, alguns morrem, né? Mas no final, o capitão, né, que estava lá, não, peraí. Então, não, mas o filme já é antigo, tá? Eu tenho que contar a história aqui. Aí, no final, o capitão também morre. Mas enquanto o capitão, né, que liderou toda essa tropa para resgatar, está morrendo, ele pega, né, nos braços do Ryan, de todo aquele caos, né? Vários companheiros morreram e tal. Ele fala assim para ele, ó: faça valer a pena esse sacrifício. Nós morremos por você. Faça valer a pena. E aí, finalmente ele consegue realmente sair, volta para os Estados Unidos, né, sua mãe. E quando ele já está velhinho, ele vai até o túmulo do capitão. E ele diz assim: eu fiz o melhor que eu pude. Eu procurei viver de maneira digna. Eu fiz o melhor que eu pude. Então, essa história nos mostra gratidão pelo sacrifício que fizeram para salvá-lo. Essa história mostra que ele viveu com um propósito. Ele viveu com um objetivo. Ele queria viver de uma maneira digna, uma maneira que fizesse diferença, para que a vida dele tivesse valido a pena a morte daquelas pessoas, daqueles soldados, todo o sacrifício para resgatá-lo. Irmãos, ele deu a sua vida por nós. Ele nos resgatou. Essa história mostra que ele viveu com um propósito. Ele viveu com um objetivo. Ele queria viver de uma maneira digna, uma maneira que fizesse diferença, para que a vida dele tivesse valido a pena a morte daquelas pessoas, daqueles soldados, todo o sacrifício para resgatá-lo. Irmãos, Cristo se sacrificou por nós. Ele deu a sua vida por nós. Ele nos resgatou. Ele pagou alto preço por nós,
Nós merecíamos morrer, nós estávamos condenados, mas Ele pagou o preço por nós. Agora, como é que nós devemos viver? Como deve ser a sua vida, a minha vida? Uma vida de qualquer jeito? Uma vida assim na média, mais ou menos tá bom? Ou a nossa vida precisa ser de uma maneira digna daquele que nos salvou? Ele nos salvou, mas também Ele nos criou para que a nossa vida glorifique a Ele. Você não é um acidente. Você não é uma obra do acaso. Einstein disse, né? Deus não joga dados. Deus não é assim, vamos ver o que vai dar aqui, né? Saiu o Romildo. Não, Deus não faz isso. Deus, Ele é alguém que trabalha com um propósito.